Olá a todos, estamos iniciando mais um vídeo em nosso canal e hoje tratando aqui da carta de Inácio de Antioquia à igreja localizada na região da Trália. Muito importante analisar essa carta, porque aqui veremos mais alguns traços daquilo que Inácio está tentando comunicar, tendo em vista o seu cuidado pastoral. Muito interessante analisar a estrutura da carta, onde nós temos a saudação, os elogios aos destinatários, e a partir da seção de número 2 teremos os assuntos propriamente ditos. Então vamos lá, vamos a eles. Primeiro assunto que nós vamos aqui tratar, primeiramente vamos analisar os títulos de cada assunto. Aqui no índice nós temos a submissão aos oficiais da igreja, teremos também exortações pessoal e coletiva, teremos exortações quanto às heresias, uma exortação à fé, uma exortação à comunhão, uma outra característica muito forte, esse apelo à unidade que Inácio faz, e as saudações finais. Vamos iniciar esta análise da carta de Inácio aos crentes da região da Trália, onde nós temos aqui o primeiro ponto da submissão. Então os pontos que estão aqui em vermelho, eles são cruciais para o entendimento desta seção. Ele começa fazendo uma comparação de obediência ao bispo com a mesma obediência que se deve à pessoa do Senhor Jesus, deixando clara assim uma distinção de que este bispo ele estava a serviço de Cristo, portanto representando Cristo, e por intermédio disso deveria ser obedecido, deveria se ter uma submissão a ele como autoridade. E ele faz alusão aqui à maneira como se vive agora em Cristo e como essa maneira difere dos que não estão ligados à fé. Quando eles se submetem, dão a ideia de que eles não vivem mais como outrora, mas eles vivem segundo a Jesus Cristo. Você pode acompanhar isso na leitura do texto que está em nossa apresentação. O outro ponto que eu destaco também em vermelho é quando ele diz que é necessário, mesmo que ele já deixe claro que tem conhecimento de ser algo comum na vida daqueles cristãos, mas ele reforça dizendo que nada deve ser empreendido sem a figura do bispo. E essa submissão deve também ser dada ao presbítero, e ambos como apóstolos de Jesus Cristo. Perceba que ele faz essa distinção, o que nos mostra que estes cargos, este oficialato da igreja não era o mesmo ofício de apóstolo condicionado aos 12, o que nos mostra que o governo da igreja do primeiro século, deixado pelos apóstolos, era de presbíteros e diáconos da igreja. Porque nós podemos fazer esta dedução de que este governo era de presbíteros e diáconos. Primeiro, pelo relato bíblico, você vai perceber isso lendo o livro de Atos dos Apóstolos, seguido das cartas aí do apóstolo Paulo e das cartas gerais. Também você percebe isso pela maneira como ele parece aqui nesse texto fazer essa distinção. Mas aí vem uma pergunta: quem é esse bispo? O bispo seria o pastor da igreja, porque a palavra bispo ela tem uma ideia de supervisão, portanto é aquele que supervisiona os outros, mas não no sentido de que ele está em um nível acima dos outros hierarquicamente, mas pela funcionalidade, pelo trabalho, pelo exercício deste ofício, o torna assim numa condição de alguém que está com a visão super aumentada, de um alcance maior em torno daquela igreja, em torno do trabalho exercido sobre aquele povo. Vale lembrar que o bispo aqui diferencia o pastor docente ou o presbítero docente, que está à frente daquela igreja, porém que ele não age sozinho, mas com os presbíteros e diáconos constituídos naquela igreja, naquela congregação. Estamos aqui falando de uma carta escrita exclusivamente a um povo específico, a uma igreja em uma região específica. Aqui também
ele vai fazer menção logo abaixo aos diáconos, servos da Igreja de Deus. Então nós temos aqui submissão e obediência sendo colocados nessa seção, e essa submissão e obediência é direcionada a bispos, ao presbitério e também aos diáconos. O governo da igreja ele é composto por presbíteros e diáconos, sendo que destes presbíteros, um deles está à frente da igreja, destacado aqui apenas por uma questão de funcionalidade. Havia uma preocupação para que esta ordem, esta boa conduta da igreja não fosse mudada, modificada, visto que a era apostólica já se distanciava, já vivíamos aqui um período dentro do chamado segundo século, era necessário enfatizar que a doutrina apostólica tinha uma continuidade, ou seja, o evangelho teria uma continuidade na igreja, na vida da igreja, através dos oficiais que Cristo confiou para conduzir o seu rebanho.